Feliz Natal! Natal é dia de celebrarmos o nascimento de Jesus. E em Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante, conta sobre o exato momento do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sabe, amados, eu quero compartilhar sobre a atitude que nós precisamos ter diante do Salvador. Nesse texto, mostra para nós a atitude de algumas pessoas diante do Salvador. E eu quero começar falando de Herodes. A Bíblia fala que Herodes, ao saber que o Salvador estava para nascer, Herodes ficou alarmado. Herodes ficou preocupado. Herodes ficou completamente perturbado. Por quê? Porque ele sabia que esse Salvador, o nascimento desse Salvador, iria atrapalhar os seus planos. Herodes ficou furioso ao saber que nasceria um Salvador, alguém que viria para salvar os judeus. E ele então pede para os magos informar a ele onde está o menino. E ele disse que iria para adorá-lo. Mas nós sabemos que Herodes não queria adorá-lo. A intenção de Herodes era matá-lo. A intenção de Herodes era impedir com que o Salvador nascesse e crescesse. Tanto é que depois Herodes, ele manda matar todas as crianças de até 2 anos. O alvo dele era impedir com que o Salvador crescesse. Herodes é uma tipologia do diabo, de Satanás, do inimigo. E o inimigo, ele ficou furioso ao saber que o Salvador nasceu, porque ele sabia desde o jardim que um dia o Salvador nasceria para esmagar a sua cabeça. O inimigo ficou furioso, o inimigo ficou perturbado, Herodes ficou completamente perturbado. A segunda atitude é a atitude dos judeus. A Bíblia diz que os judeus também ficaram preocupados. E isso é muito triste, porque Jesus veio justamente para salvar os judeus. E eles ficaram preocupados com o nascimento do Salvador. Eles ficaram preocupados porque estava tudo tão tranquilo, estava tudo tão em paz, entre aspas. Eles pensaram: esse Salvador vai vir e vai confrontar Herodes, e essa paz que nós estamos vivendo, ela vai acabar, vai começar uma grande guerra. Sabe, amados, Jesus veio para morrer na cruz, para salvar a todos, mas infelizmente muitos ainda preferem continuar vivendo como escravos, porque eles acham que estão vivendo uma paz, mas a paz que o mundo oferece é uma paz mentirosa, é uma paz enganosa. Muitas pessoas não querem se envolver com o Senhor, não querem ser confrontadas às vezes pela palavra, pelas escrituras,
que elas preferem continuar vivendo como escravas neste mundo, debaixo do governo de Herodes, de Satanás, e elas não querem se envolver com o Senhor. A terceira atitude que nós vemos aqui nesse texto é a atitude dos escribas e dos sacerdotes. A Bíblia diz que Herodes manda chamar os escribas, os sacerdotes, e quem eram essas pessoas? Eram os crentes, eram aqueles que conheciam as escrituras, que estudavam a palavra, e Herodes os chama para que eles pudessem revelar aonde nasceria o menino. E eles ainda citam a passagem da Bíblia e eles falam: olha, se tem que nascer um Salvador, com certeza é em Belém. Vejam que eles conheciam da Bíblia, eles sabiam do Salvador, mas não tiveram interesse de ir buscá-lo, de ir vê-lo, de ir até diante dele. Eles sabiam de Jesus, mas agiram com indiferença. Quantas pessoas que elas já nasceram de novo pela fé, elas entendem da Bíblia, elas já sabem sobre o Salvador, mas elas agem com indiferença. Elas não têm nenhum interesse de buscá-lo, de ir até ele, de se prostrar diante dele. Sabe, amados, não basta apenas saber de Jesus, mas precisamos estar conectados com ele. Precisamos buscá-lo, porque ele é a única fonte de salvação. Sabe, buscar Jesus é sobre necessidade. Nós necessitamos do Salvador. Sabe, quando alguém está sendo afogado, não basta apenas ele saber: não, eu sei, tem um salva-vidas lá na praia, então eu tô de boa. Não, ele precisa que aquele Salvador venha até ele, o pegue pela mão e o arranque dali daquela situação de morte. Sabe, não basta apenas saber que existe um Salvador. Eu preciso ter ele pertinho de mim. Eu preciso buscá-lo. Eu preciso estar conectado com ele. Eu preciso estar diante do Salvador. Os escribas e os sacerdotes, eles sabiam do Salvador, mas agiam com indiferença. E olha só que sério isso. Eles estavam servindo Herodes. Eles, de uma certa forma, cooperaram com a matança daquelas crianças de até 2 anos, porque foram eles que revelaram para Herodes o lugar que nasceria o Salvador, que era em Belém. Sabe, quando nós agimos com indiferença com Jesus, com o Salvador, até mesmo sem saber, sem querer, acabamos de uma certa forma servindo ao inimigo, servindo a Satanás. Isso é muito sério. Não haja com indiferença quanto a Jesus. Busque ele de todo o seu coração. E agora nós vamos falar sobre a quarta atitude, que é a atitude desses magos. Sabe, alguns historiadores, eles dizem que esses magos, eles eram astrônomos. Mas um dia eles também ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar que nasceria um Salvador. E a atitude deles foi de buscar, conhecer esse Salvador. Eles percorreram um longo caminho, enfrentando montanhas, vales, mas eles foram até o Salvador. Eles foram até o lugar onde estava a presença de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, eles se prostraram e eles o adoraram. E eles ofertaram tudo o que eles tinham para Jesus. Essa deve ser a nossa atitude para com o Salvador. Nós precisamos buscá-lo, nós precisamos ir até ele. E quando chegar diante dele, nós precisamos nos prostrar diante dele. Nós precisamos o adorá-lo, porque ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Ele é a única fonte de salvação. Todos nós necessitamos do Salvador e por isso precisamos buscá-lo e ofertar tudo o que nós somos e tudo o que nós temos diante da presença dele. Amém? Feliz dia do Salvador.